Olá, alunos! Espero que todos estejam bem. Eu sou a professora Daniela Mesquita e nós daremos hoje continuidade ao nosso conteúdo. Então, nós estamos aqui no módulo 8, né, que fala sobre a primeira geração do romantismo, né? Lembrando que o romantismo é dividido em 3 gerações e é uma escola literária que vem depois do arcadismo, né? Então, temos quintismo, barroco, arcadismo, romantismo, dividido em 3 gerações. Então, gente, na aula passada nós falamos sobre o nacionalismo, né? Falamos sobre o fato de que estamos na primeira geração romântica, Gonçalves Dias, certo? E, inclusive, nós lemos aqui o canto quarto, mas nós não falamos sobre José de Alencar. Então, hoje nós faremos o seguinte, vamos terminar o módulo 8, eu vou fazer uns 2 exercícios e aí a gente vai para o próximo módulo, tá? Então vamos lá. José de Alencar. A prosa romântica, então, José de Alencar, o romantismo, gente, ele é dividido. Nós não temos só prosa, né? Nós não temos só esse estilo, né, em que o autor vai até o fim da linha. Nós também temos poesia. José de Alencar, entretanto, escreve em prosa, tá? Então, a prosa romântica brasileira foi produzida no mesmo contexto em que a poesia, né, simultaneamente, compartilhando com ela as principais características gerais da época. Uma especificidade da prosa, especialmente do gênero romance, foi ter ganhado popularidade por meio da publicação em folhetins, visto que a sua leitura era um hábito muito comum da elite brasileira do século XIX, né? Claramente um hábito da elite, né, gente? Então, temos aqui um folhetim do jornal, né, do comércio, Conde de Monte Cristo, para vocês terem uma noção, né? Jornal do Comércio, 16 de dezembro de 1845. Então, nós temos aqui no início do século XIX, na França, eram populares nessas observações. Eram populares os folhetins publicados em jornais, principais veículos de divulgação da literatura. Introduzidos no Brasil, os folhetins foram importantes para popularizar escritores e obras que faziam bastante sucesso entre os leitores. A característica do folhetim era a publicação da história em capítulos seriados. Cada capítulo era interrompido em um momento crucial da narrativa e retomado na publicação seguinte do jornal. O que a gente tem hoje na novela, né, por exemplo, o objetivo era criar expectativa nos leitores, incentivando-os a acompanhar o desenrolar da história e assim vender o exemplar seguinte do jornal. O emprego da técnica folhetinesca pode ser observado atualmente nas telenovelas, que apresentam um capítulo por dia, e nas séries, que têm um número determinado de episódios em cada temporada. Esses 2 tipos folhetinescos são atualmente os principais entretenimentos voltados ao grande público no mundo todo, né? De fato. É bastante cultural, né? Aqui a gente tem um exemplo de folhetim. Cumprindo seu projeto de afirmação da nacionalidade brasileira e da identidade cultural nos romances indianistas O Guarani e Iracema, Alencar representa a natureza e o indígena de acordo com os ideais românticos. A natureza é exuberante, grandiosa e atua quase como um personagem complementar. O indígena é o representante típico da brasilidade, mostrado como herói virtuoso, modelo de bravura, honra e retidão, né? O índio é o herói nacional, à semelhança de um cavaleiro medieval. No quadro a seguir estão as principais características de cada uma das obras indianistas. Então a gente tem aqui, ó, estrutura e linguagem, né? Iracema. Tem 33. Esse livro é muito importante, né, gente? 33 capítulos, narração em terceira pessoa, narrador onisciente, ou seja, ele tem acesso ao pensamento dos personagens, né? Ciente significa que sabe, onis, tudo, né? Ciente de tudo. Prosa poética, repleta de descrições, metáforas, né? O discurso metafórico e imagens. A narrativa começa pelo fim do enredo. Personagens: Iracema, Índia Tabajara, filha do pajé Araquém; Martim, que é o colonizador português amor de Iracema; Calbi, guerreiro tabajara; Irapuã, guerreiro tabajara; Andira, velho guerreiro; Poti, índio potiguara; Jacaúna, líder dos potiguaras; Batuirité, índio potiguara; Moacir, filho da indígena com o português.
O enredo, a Iracema, né? Então a história é filha do pajé Araquém, da tribo Tabajara, e está prometida a Tupã, que guarda o segredo de Jurema, bebida sagrada que leva os indígenas ao êxtase. Por isso, a jovem precisa permanecer virgem. Iracema encontra Martim na mata e o fere com uma flecha. Imediatamente eles se apaixonam. A jovem leva o forasteiro para a aldeia, que é acolhido pelo pajé. Martim e Iracema se envolvem. Iracema leva-o para a floresta, dá a ele uma poção alucinógena, a bebida de Jurema, e quebra o voto de castidade, o que seria punido com a morte pela tribo. Os amantes fogem da aldeia, acompanhados por Poti. Trava-se uma guerra entre as tribos Tabajara e Potiguara. A tribo de Iracema é derrotada. Os amantes se refugiam em uma praia distante. O Martim passa muito tempo em expedições e Iracema fica sozinho e triste. Martim tem saudade da terra. Enquanto Poti e Martim saem para uma batalha, Iracema tem um filho sozinho e chama de Moacir, o que nasce da dor. Quando eles voltam, Iracema está à beira da morte e entrega o filho, entrega o Martim a Martim, o filho. Iracema morre, seu corpo é enterrado aos pés de um coqueiro, em que a ave jandaia canta o lamento. Daí o nome Ceará, que significa canto da jandaia. Martim volta para a terra natal com o filho. Marcas românticas, a gente tem aqui, né, a idealização da mulher e da figura indígena, virgem, exuberante, guerreira. Exaltação da natureza, valorização da cor local. A gente falou na última aula, né, o que era cor local. Então, por exemplo, se você está falando do Nordeste, algumas características físicas desse local, né, vão aparecer, no caso, né, a seca, o chão rachado. Mito de fundação da identidade brasileira, junção de raças da origem do Ceará. Representação do amor romântico, flecha de Iracema remete ao símbolo do Cupido, idealizado, impossível com final trágico. Iracema é considerada um anagrama da América. E aqui o romance Guarani. Estrutura e linguagem, 4 partes, 54 capítulos, narração em terceira pessoa, narrador também onisciente. Personagens, Peri, o índio protetor de Ceci, Dr. Antônio de Maris, fidalgo, Ávaro, jovem branco, nobre, apaixonado por Ceci, Cecília, branca, filha de Dom Antônio, Loredano, vilão, planeja destruir a família de Dom Antônio e raptar Ceci, acho que é Ceci que se pronuncia, Isabel, filha ilegítima de Dom Antônio. Enredo, Antônio e sua família fixam-se no Rio de Janeiro. Ceci, filha de Antônio, é protegida por Peri, índio que conquista a confiança dos maris e impede que Loredano, um dos empregados, vá raptar a moça, né? A tribo Aimoré quer vingar a morte de uma mulher que foi atingida pelo filho de Maris em uma caçada. Ceci é o alvo da tribo, mas Peri elimina os aimorés enquanto eles vigiam Ceci, que estava a se banhar no rio. Isso desencadeia a tira da tribo, que entra em guerra com a família Maris. Para resolver o conflito, Peri se oferece aos aimorés em sacrifício e luta bravemente contra a tribo. Por saber que os aimorés são antropófagos, o herói toma veneno, pois se os inimigos o devorassem, também acabariam envenenados. A pedido de Ceci, Peri é salvo por Álvaro. Peri busca um antídoto e sobrevive. Álvaro é abatido em combate. Isabel morre abraçada ao amado. Os aimorés não desistem da vingança e Dom Antônio, para salvar a filha, pede a Peri que fuja com ela. Peri e Ceci fogem pelo rio Paquiquer, enquanto a propriedade da família é atacada e todos morrem. Desabrocha o amor entre a filha do colonizador e o nativo. Em meio a uma tempestade, Peri e Ceci no rio somem no horizonte. Essa união representa a formação mestiça do povo brasileiro. Então, os dois livros, né, gente, eles trabalham com essa formação do povo brasileiro. Marcas românticas, superioridade da natureza sobre a cultura, idealização da natureza, relação entre o branco e o indígena, que compõe a nacionalidade brasileira, né? O brasileiro, ele é formado, ele tem essa formação, né? Idealismo, sentimento nacionalista. E aí, gente, vamos então aqui fazer algumas questões desse capítulo, desse módulo, né? Sempre falo capítulo, é módulo, né? Mas enfim. Temos aqui a questão... a questão 4. Deixa eu dar uma olhadinha aqui, gente, quais questões podemos fazer.
Temos aqui essa questão do Enem de 2015. Espera aí, gente. Vamos fazer essa aqui do Enem. Enem 2015, vamos lá. Quem não se recorda de Aurélia Camargo, que atravessou o firmamento da corte como brilhante meteoro e apagou-se de repente no meio do deslumbramento que produzira seu fulgor? Tinha ela 18 anos quando apareceu a primeira vez na sociedade. Não a conheciam e logo buscaram todos com avidez informações acerca da grande novidade do dia. Dizia-se muita coisa que não repetirei agora, pois a seu tempo saberemos a verdade, sem os comentos malévolos de que usam vesti-la os nevoleiros. A Aurélia era órfã, tinha em sua companhia uma velha parenta viúva, Dona Firmina Mascarenhas, que sempre a acompanhava na sociedade. Mas essa parenta não passava de mãe de encomenda para condescender com os escrúpulos da sociedade brasileira, que naquele tempo não tinha admitido ainda certa emancipação feminina. Guardando com a viúva as deferências devidas à idade, a moça não declinava um instante do firme propósito de governar sua casa e dirigir suas ações como entendesse. Constava também que Aurélia tinha um tutor, mas essa entidade era desconhecida. A julgar pelo caráter da pupila, não devia exercer maior influência em sua vontade do que a velha parenta. Então, José de Alencar, Romance Senhora. O romance Senhora, de José de Alencar, foi publicado em 1875. No fragmento transcrito, a presença de Dona Firmina Mascarenhas como parenta de Aurélia Camargo assimila práticas e convenções sociais inseridas no contexto do romantismo. Por quê? Letra A. O trabalho ficcional do narrador desvaloriza a mulher ao retratar a condição feminina na sociedade brasileira da época. Letra B. O trabalho ficcional do narrador mascara os hábitos sociais no enredo de seu romance. Letra C. As características da sociedade em que Aurélia vivia são remodeladas na imaginação do narrador romântico. Letra D. O narrador evidencia o cerceamento sexista à autoridade da mulher financeiramente independente. E letra E. O narrador incorporou em sua ficção hábitos muito avançados para a sociedade daquele período histórico. Avançados? Então, voltando aqui ao enunciado. No fragmento, a presença de Dona Firmina Mascarenhas como parenta, né, essa mãe postiça, de Aurélia Camargo, assimila práticas e convenções sociais inseridas no contexto do romantismo. Por quê, gente? Qual é o gabarito? Então, olha só. O gabarito, gente, vai ser letra D. O que a gente tem na letra D? O narrador evidencia o cerceamento sexista à autoridade da mulher financeiramente independente. Então, a Firmina Mascarenhas dava um ar de respeitabilidade, né, e honra ao fato de Aurélia Camargo ser solteira e financeiramente independente, o que era, né, incomum na sociedade brasileira da época. Então a gente tem, mas essa parenta não passava de mãe de encomenda para condescender com os escrúpulos da sociedade brasileira, que naquele tempo não tinha admitido ainda certa emancipação feminina. Então, aqui a gente tem na letra B, né, esse narrador está mostrando esse cerceamento sexista, né, à autoridade da mulher que era financeiramente independente. Então, nosso gabarito aqui é a letra D de dado. E deixe-me ver aqui mais uma outra questão para a gente analisar. Começa aqui, né?
Vamos aqui fazer essa questão 6. Leia o trecho, já que falamos, né, de Iracema, leia o trecho abaixo de Iracema, de José de Alencar. Então, só indo para o pronunciado agora. O romance trata das consequências do encontro entre Iracema e Martim, né? Nós falamos aqui a questão da flecha, que a Iracema morre. Com o romance, José Alencar tem intenção de quê? Então, temos aqui a letra A. Temos aqui, vamos para o texto primeiro, tá? Rumor suspeito quebra a doce harmonia da sexta. Ergue a virgem os olhos, que o sol não deslumbra, sua vista, perturba-se. Diante dela e todo a contemplar está um guerreiro estranho, se é guerreiro e não algum mau espírito da floresta. Tem nas faces o branco das areias que bordam o mar, nos olhos o azul triste das águas profundas. Ignotas armas e tecidos ignotos cobrem-lhe o corpo. Foi rápido como olhar o gesto de Iracema, a flecha embebida no arco partiu, gotas de sangue borbulham na face do desconhecido. De primeiro ímpeto, a mão lesta caiu sobre a cruz da espada, mas logo sorriu. O moço guerreiro aprendeu na religião de sua mãe, onde a mulher é símbolo de ternura e amor. Sofreu mais da alma que da ferida. O sentimento que ele pôs nos olhos e no rosto, não sei eu. Porém, a virgem lançou de si o arco e a uiraçaba e correu para o guerreiro, sentida da mágoa que causara. O romance trata das consequências do encontro entre Iracema e Martim. Com o romance, José de Alencar, né, gente, lembrando dessa questão nacionalista, indianista, né, ele tem a intenção de quê? Mostrar que o povo indígena, símbolo da nação brasileira, era culturalmente superior ao colonizador europeu, inventar um mito fundador para o Brasil pela interação do povo indígena e do povo branco europeu. Descreveu o interior brasileiro com seus diversos habitantes, em particular os sertanejos, os fazendeiros e os jesuítas. Imitar os romances europeus que narram a destruição da vida de um homem gentil por uma mulher fatal. Documentar com rigor científico. A gente tem que tomar cuidado com o científico porque a gente está falando de ficção, né? O encontro entre populações que formaram o Brasil, indígenas, portugueses e africanos. Então aqui, gente, o nosso gabarito vai ser letra B. Inventar um mito fundador. Iracema é o mito fundador, né, para o Brasil, pela interação do povo indígena e do povo branco europeu. Então, a gente está explicando aqui a nacionalidade, a origem, né, do brasileiro, dessa formação. E a gente tem aqui, né, então, uma relação entre a Iracema e Martim, né, que é um europeu. Então, gabarito é letra B de bola, ok? Então, queridos, fizemos aqui questões sobre... São muitas questões, né? Se nós fizéssemos todas, nós iríamos ficar muito tempo. Então, nós fizemos essas duas, mas vocês podem tirar dúvidas no TD, com os professores de vocês, podem perguntar para mim também, tá? Sobre outras questões, caso vocês precisem. Então, agora nós vamos para o módulo 9, né? Segunda geração. Então, queridos, esse módulo aqui, Álvares de Azevedo, né? Casimiro de Abreu. Vamos lá. Contexto histórico. Então, na metade do século XIX, o Brasil era governado por Dom Pedro II, que ficou no poder por quase 50 anos. Foi um momento de muitas transformações políticas, econômicas e sociais. As cidades passaram a receber grande número de habitantes e a vida cultural se concentrava no Rio de Janeiro, capital federal, e em São Paulo. Antes, os jovens de famílias mais abastadas precisavam ir à Europa para fazer curso superior. No entanto, com a vinda da família real portuguesa, em 1808, muitas faculdades foram instaladas no país e os cursos de Direito e Medicina eram os mais cobiçados, né? Pouca coisa mudou. Nas grandes cidades daquela época, assim como nas atuais, apesar de ter muitas opções sociais e culturais, existia um significativo isolamento social. Dessa forma, as pessoas eram mais solitárias, individualistas e focadas na própria vida. Esse era o contexto no qual se encontravam os escritores da segunda geração romântica, fator que influenciou uma produção literária mais subjetiva, intimista e até mesmo solitária. Os escritores dessa geração compartilhavam algumas características muito semelhantes, entre eles a leitura de textos de autores europeus, que tinham um grande destaque na época, como Goethe,
Victor Hugo, Lord Byron, né? Não pronunciei todos os nomes para não pronunciar incorretamente. E aqui nós temos, então, várias características, né? Os poetas ultrarromânticos, né? Então, a segunda geração é conhecida também como ultrarromântica, empregaram em seus textos as características tipicamente byronianas, o que ficou conhecido como spleen, isto é, sentimentos intensos de melancolia, dor de viver, tédio exacerbado e sem motivo e intensificação da ideia de morte. Essa temática, também conhecida como mal do século, era representada em versos cheios de sentimentalismo. Veja a seguir as características do ultrarromantismo. Então, a gente tem aqui, em relação aos aspectos temáticos: idealização da mulher, retratada como virginal, pura, pálida e de aspecto etéreo. Amor impossível, irrealizável e proibido, que isso muda um pouco na terceira geração, tá? Culto à natureza e à pátria, fuga da realidade para o mundo dos sonhos, da fantasia, da imaginação, escapismo, né? O nome disso vai ser escapismo, né? Escapar, evasão da realidade, religiosidade e fé, sensação de deslocamento e marginalidade, saudosismo e idealização da infância, ócio, boemia e vagabundagem, morbidez e apatia, pensamentos nihilistas como pessimismo, masoquismo, exaltação da morte como fim da agonia de viver, spleen, mal do século, representação dos estados de alma subjetivos e individuais, lugar horrendo, tal como estado de espírito, cenários noturnos e sombrios. Então, a natureza também mostra essa maneira como o homem se vê. Então, a gente tem aqui lugares noturnos, sombrios, como cemitérios, espaços abandonados, elementos góticos. Em relação aos aspectos formais, o que a gente percebe? Liberdade criadora de expressão, versificação livre, recusa de regras clássicas, seleção vocabular relacionada a aspectos mórbidos, presença de termos relacionados a elementos naturais temerários, como raios, tempestades, ventos, noites e escuridão, metáfora dos sentimentos, construções metafóricas irônicas que remetem ao sarcasmo e ao cinismo. Uma curiosidade a respeito dos poetas românticos brasileiros é o fato de serem jovens estudantes que, adeptos da vida boêmia, passavam madrugadas trocando seus textos, bebendo e fumando, o que ocasionou a algum deles a morte precoce. Na literatura brasileira, compõe o quadro da segunda geração os poetas Álvares de Azevedo, Casimiro de Abreu, Fagundes Varela, Junqueira Freire, Bernardo Guimarães e Laurindo Rebelo. Entre eles, o que se sobressaiu e produziu a obra mais consistente foi Álvares de Azevedo. Então, aqui, gente, essa observação é bem importante. Os termos byronismo e byroniano foram empregados por críticos a historiadores da literatura que viram na estética de Lord Byron, uma tendência literária que se desenvolveu fortemente durante o romantismo. O byronismo caracteriza-se pela expressão do sentimento exacerbado que coloca em grandes proporções a solidão, a angústia, o pessimismo, o tédio constante, o desencanto com a vida, a incompreensão e o ceticismo. Como esse sentimentalismo gira em torno do eu, o egocentrismo e o narcisismo são marcas do romantismo, sobretudo dessa geração. Byron, entretanto, não influenciou apenas essas marcas próprias do ultrarromantismo, mas também a expressão de rebeldia e o desejo por uma vida libertária. Essas características aparecem em textos satíricos e irônicos produzidos no cenário da estética romântica europeia e brasileira. Então, gente, esse termo, né, byronismo, byroniano, foi um termo empregado por críticos da literatura. Quando a gente diz críticos, não é uma pessoa que está, porque, né, a gente fala, fulano está criticando. Não necessariamente é uma opinião negativa, né? Uma crítica é uma opinião que pode ser tanto positiva quanto negativa. Então, esses críticos, né, são essas pessoas que têm uma formação específica, né, na literatura. Foi um nome atribuído, né, pelos críticos, que viram na estética de Lord Byron uma tendência, né? Então era uma tendência, não era uma coisa, não era um comportamento que parou ali, né? Era uma tendência que se desenvolveu fortemente durante o romantismo, né? E o que significa, né? Qual que era essa tendência? Era esse sentimento exacerbado, né? Que trazia outros temas, né? Como a solidão, a angústia, o pessimismo, o tédio, o desencanto em relação à vida, né? Essa incompreensão em relação ao mundo. Então, essas características, elas estiveram presentes não só no romantismo no Brasil, mas no romantismo em Portugal, né, e em outros lugares. Então, é por isso que, né, esse nome, essas características eram muito fortes, né,
nesse escritor. Então, é por isso que esse byroniano, né? Byroniano, perdão, esse byroniano ou esse byronismo, né? Foi um nome que se deu a todas essas características que não eram características isoladas, mas, né? Elas eram fortes no romantismo de modo geral. Então, queridos, vamos fazer o seguinte. A gente falou aqui, como nós, né, terminamos o módulo anterior e começamos aqui agora gente, romantismo segunda geração, falamos sobre o contexto histórico, falamos sobre a segunda geração. Na próxima semana, a gente faz o seguinte, a gente fala sobre Álvares de Azevedo, Casimiro de Abreu, e faz alguns exercícios, né? Porque aí temos 2 nomes, porque senão ela vai ficar muito grande, tá? Então, queridos, é sempre um prazer estar com vocês. Vou deixar aqui onde eu terminei a aula. Na próxima semana, então, nós damos continuidade, tá? Ao nosso módulo, que é o 9, tá bom? Então, bons estudos e até semana que vem.